Meus irmãos, bom dia. Estamos aqui unidos mais uma reunião do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, mais um estudo, um culto nosso de domingo. Hoje é dia 8 de maio de 2022, Dia das Mães. Que possamos ter um dia bastante produtivo, um estudo bastante alegre e que os ensinamentos de hoje possam nos inspirar a nos melhorar cada vez mais, nos melhorarmos cada vez mais. Hoje, a nossa leitura da página, escolhida pelo seu Evaldo, chama-se Ressuscitará. Vocês estão vendo aí a página? Tem que aumentar, está muito pequeno. Tem que aumentar? Está muito miudinho. Vamos aumentar. E agora? Melhorou? O senhor está enxergando, seu Evaldo? Está tudo bem aí? Tudo bem, está me ouvindo? Então, na paz do Senhor Jesus, podemos iniciar. Pois não. Bom dia a todos. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem de nome Ressuscitará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais assombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino. A sua mão carinhosa se estende a nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta
de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Que assim seja, e graças a Deus. Gratidão, senhor Evaldo, pela escolha muito bem feita do texto. Nós possamos aí nos sentir abraçados por essa linda mensagem. Gostaria de convidar os nossos irmãos para fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Cristo, no poder, no amor e na paz que Ele tem em todos nós. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Seu nome mais uma vez, por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa bênção. Agradecemos todos os dias a chance de avaliarmos a nossa encarnação, avaliarmos a nossa vida, para que futuramente nós estejamos cada vez melhores. Que o dia de hoje, o Dia das Mães, seja um dia especial, como todos os outros, mas esse tem um apelo até comercial, mas que seja ele do coração, do amor, da paz. Gostaríamos de pedir aqui em particular para a irmã Mônica, que não está passando muito bem, que ela tenha franca recuperação. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, agradecemos aí o texto aí do seu Evaldo. Hoje, a leitura fica a cargo da Isabela, certo, Isabela? Certo. Estamos juntos aí? Estamos juntos. Bom dia a todos. Capítulo 28, item 59, para alguém que acaba de morrer. Essa é a prece mais famosa das preces espíritas, pois ela é a mais lida quando a gente vai sepultar um irmão. Às vezes a gente costuma levar o Evangelho e ler esta prece. A prece, no caso, né? É a mais lida. Mas aí, no caso, você fica à vontade para ler só o prefácio. Fica a seu critério aí, tá bom? Tá bom. Vamos lá. 59, prefácio. Tá ouvindo direitinho, tá? Ótimo. Tá. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se proferem. Uma parte toma o coração. As preces que destes se elevam ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Eu estava pensando assim, né, sobre esse tema, né, e só a gente fica lembrando que acontece com a gente, né? Por exemplo, quando minha mãe faleceu, o meu maior sentimento era esse. Às vezes você não consegue nem expressar por palavras
o que você quer, mas pelo menos a gente tenta, né, orando, pedindo a Deus para que eu pedia muito, né, para que ela fosse recebida com amor, que ela ficasse em volta daqueles que amavam, né, que ela fosse protegida todo o tempo, né? E também eu me lembrei, né, uma vez a mãe de uma colega minha, né, ela faleceu de forma muito, muito triste, que foi atropelada por um trem aqui no Rio. E ela, pela religião dela, eles não oram pelos que falecem, né? Eles não acreditam nisso. E ela sonhou com a mãe dela, assim, na casa, né, que elas moravam, e se sentindo assim, parecia muito mal, mas ela negou muito essa oração para a mãe por conta da religião. E isso me doeu muito, eu não sabia dessa parte, né? Isso eu achei tão, tão triste, né? E quando foi a minha vez, eu tentei fazer o meu melhor, né? Que a gente quer o bem. Se a gente quer o bem aqui na Terra, a gente quer o bem quando eles partem, né? Quando eles se despedem da gente. E a gente quer ver eles bem, quer ver que eles estejam felizes lá, né? Quer ter a certeza. Pelo menos a gente emana aquele sentimento, sabendo que eles vão receber, né? Bom, o que eu entendi desse capítulo foi isso, foi a necessidade da gente colocar os sentimentos, né, além das palavras, e que a gente cresce que eles iam ser amparados, né, porque Deus não desampara ninguém. É isso. Obrigada. Isabela, gratidão, muito bom o seu testemunho, porque mesmo com essa impossibilidade da prece das pessoas que não acreditam, né, que a vida continua, que nós já desencarnamos diversas vezes e vamos desencarnar tantas outras forem necessárias, ou necessárias ou autorizadas pelo Pai, nós fazemos aquele esforço de entender o irmão, né, a limitação do irmão, desse entendimento, sem ficarmos revoltados ou nos acharmos, de alguma maneira, melhores porque sabemos dessa questão da continuidade da vida, mas também o amparo, mesmo que aquela pessoa não tenha acreditado naquela situação, naquele episódio, você estava ali para dar aquele suporte, aquela prece, né? E a gente já leu diversos testemunhos em livros e de espíritos que já desencarnaram, que como foi importante, né, a concentração, a mentalização, as preces que foram realizadas ali para que ele fizesse esse desenlace. Que esse desenlace ele é quão mais rápido, de acordo com a carga, né, emocional, a vibração do espírito encarnado, recém-desencarnado, né? Então, houve um tempo em que o Chico Xavier comentou que os espíritas estavam desencarnando muito mal. Isso é, ainda que tenhamos todo o entendimento, ou bom entendimento, do como acontece o processo, isso não nos livra de ter um tranquilo desenlace, né? Porque vai depender da nossa vibração, vai depender de como estamos ligados às coisas espirituais, né? De como estamos lidando com essa possibilidade. E como eu já disse antes, essa prece aqui, por alguém que acaba de morrer, ela é a mais lida, porque o espírita ele leva o livro, né, para o velório lá do ente querido ou de alguém e faz aquela prece. Eu acho muito bonito também quando a gente está lá no velório,
vem assim um capelão, vem assim um padre, né, que faz aquele trabalho voluntário, né, e pergunta assim, eu posso orar por ele? E aí ele faz aquela prece, distribui um papelzinho. É um trabalho voluntário muito bonito, mesmo que eles não creiam que haja essa continuidade, aquela prece ali, certamente ela é aproveitada. Os mentores ali que estão fazendo o trabalho de desenlace, eles aproveitam aqueles fluidos, aquelas vibrações, para poder possibilitar um mais suave desencarne um suave desenlace do desencarnado. Muito bom o seu testemunho aí. Alguém mais quer comentar sobre os irmãos que acabam de morrer? Alguém quer dar algum testemunho, quer falar alguma coisa, algum texto, alguma lembrança? Júber, nós Pois não, meu irmão. gostaríamos de desenvolver um singelo comentário em relação ao texto. Sim, senhor. Vamos lá. Nós vemos que no livro do profeta Isaías, lá no seu capítulo 58, naquela oportunidade, o povo, ele achava que fazendo a queima das gorduras de animais cevados, aquela fumaça que subia, eles estariam justificados diante de Deus. Eles pensavam assim: vou queimar a gordura do animal que eu comprei, e essa gordura queimada, ela vai ascender aos céus, Deus vai aspirar, e então eu estarei justificado diante dele. Mas então vem a palavra, através do profeta Isaías, e diz: eu já estou farto de gorduras queimadas, de essências queimadas de gorduras de animais. O sacrifício que eu quero, disse a palavra, é que tu dividas o prato de comida com o faminto ao teu lado. É que tu divista a tua veste com o nu ao teu lado. É que tu liberte o preso. E aí, então, se houver enfermidades, que serão curadas. E a tua luz brilhará como um frontispício de um farol a te iluminar os destinos. Quando o profeta Isaías falou a respeito de libertar o preso, na realidade, não é libertar aqueles que estão nas grades de ferro. Não é aqueles que estão privados da liberdade física, mas justamente aqueles que estão presos à gleba terrena, através das imperfeições, através do ódio, ressentimentos, mágoa. Foi isso que o profeta Isaías disse: não é esse preso nas grades de ferro. Então, nós vemos que, desde aquela oportunidade, a caridade já vinha desenvolvida, a caridade espiritual. Ela já vinha desenvolvida e Jesus veio e confirmou. Tudo que está escrito no Antigo Testamento, ele parafraseou. E nós vemos que essa liberdade é justamente o que deve acontecer por ocasião do desenlace, da separação do corpo e da alma. É justamente para que serve essa libertação do preso, que nós andamos muito presos pelos nossos
nossos pensamentos, os sentimentos deletérios nos prendem muito. Tanto o amor como o ódio são dois sentimentos que mais nos prendem à gleba terrena. Por isso, Jesus disse, esse céu e essa terra não passarão enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, a libertação espiritual. Que essa prisão espiritual muito prejudica no momento do desenlace. É isso aí que nós devemos atentar para esses detalhes. Não é pela simpatia física daquele que partiu, mas sim pelo sentimento da libertação dos liames magnéticos deletérios. Porque esses liames magnéticos, eles nos prendem muito. Somos muito presos pelas coisas materiais. Isso causa uma prisão. Você veja que o magnetismo deletério, através dessas coisas, nos prejudica muito na hora desse desenlace. A pior coisa que tem é quando o espírito aporta no plano espiritual, que não tem nem a condição que desenlaçou-se do fardo físico. Porque isso aí causa uma prisão, evitando a sua libertação. Então, ele permanece preso aí, como já falaram, até as cadeiras, aos sapatos, as camas, tudo isso aí, o espírito fica preso a essas coisas e não se liberta. Não sabe nem que deixou o fardo físico. Então, o profeta Isaías estava muito certo quando ele diz para a libertação espiritual dessas coisas. Por isso, Cristo veio e espiritualizou o sacrifício, porque não era assim. Entendeu? Mas é o momento. Haverá sempre um momento da libertação. E, na maioria das vezes, essa libertação é dolorosa. É chegar diante do trono divino, consciência conturbada pelo ódio, pelo rancor, pelas corrupções. A pior coisa é você paga o seu imposto, aí vai o outro e desvia, né? Porque aquele imposto é para ser revertido em benefício do próprio povo. Se eu boto no bolso, isso aí vai me causar um sofrimento atroz, porque eu não devo fazer isso. Isso aí é só um detalhe, entendeu? Então, na maioria das vezes, a prece, ela tem esse objetivo de penetrar esses liames deletérios que os sentimentos causam. A prece ela é penetrante. Não há para a prece porque é magnetismo, e para o magnetismo não há impermeabilidade. Ele penetra qualquer situação. E é justamente a prece que nós vamos chamar o concurso dos bons espíritos, para que ajude aquele que está partindo do plano físico a se desvencilhar desse magnetismo deletério. Joubert falou muito bem, deu um bom comentário sobre isso. Na hora, só confirmando o que ele falou, na hora de um velório, ali deve haver um respeito. Eu já fui muito fazer prece em velório, contavam-se até piada. Ali não é lugar para isso, rapaz. Cara pálida, tu vai para um velório, vai lá com muito respeito àquele que deixa o plano físico, não vai prejudicar, entendeu? Ali o sentimento é de
respeito. Por isso, na hora de iniciar a prece, a gente pede todos, né, que haja uma concentração benéfica, pensamentos bons, porque o Espírito, nenhum de nós aqui no plano Terra, muito poucos, aliás, tem até condição de ajudar no próprio desenlace do fardo físico. Salomão, ele fala isso em Eclesiastes 12, até que os liames, os nós, os laços prateados sejam desfeitos, antes que esses laços sejam desfeitos, antes que o cântaro se quebre ao lado da fonte, que é isso, é o corpo físico parta diante do espírito, e que o pó volte ao pó de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu, vaidade das vaidades, nos concitando a nos libertar de tudo isso, entendeu? Das nossas vaidades, que nos prende muito, os vaidosos, a maioria de nós, nessas condições, não aceita nem que Deus é o ser supremo, porque acha que tem um canudo de curso superior, é superior a Deus. Não existe isso, então essas coisas nos prendem à gleba terrena. A corrupção, tudo isso, o amor que prende, porque quem ama não prende, não cabresca, mas liberta. Esse aí é que é o ponto alto da coisa. Quem ama, liberta, e não prende. Ao contrário do que acontece por aí. Entendeu? Até muitos crimes passionais aí acontecem por isso, porque o outro amou tanto que matou. Nunca vi isso, entendeu? Quem ama, liberta, rapaz. O cara pálido daí não entende as coisas. Então, nós, no momento do desenlace, nós temos que nos desfazer de tudo isso. Mas, para isso, há um preparatório. Isso que nós estamos fazendo agora é um preparatório para o desvanecimento desses linhames deletérios que ainda nos prendem à gleba terrena, nos prejudicando no plano espiritual da vida. Temos que nos libertar disso. Por isso que a prece, nesse momento, como falou nosso irmão Júlio, respeito naquele momento, né? Sem gracejo, sem piadas. Ali é um momento em que deve haver respeito por qualquer um. E nós temos que fazer isso, não é só por aqueles que, aos nossos afetos, aos desafetos também. Jesus não disse, ora por aqueles que vos perseguem? Entendeu? Então, é importante que isso aconteça, para que nós estejamos realmente, quando atingimos planos espirituais, alegres, e não correndo dos credores, porque certamente ali está o credor. Quando ele chega, olha aqui, ou eu aqui, aí o espírito não tem condição nenhuma, porque ficou devendo. Por isso que nós temos que retornar sempre a essa gleba terrena, graças a Deus, que Deus nos deu, nos conferiu esse planeta Terra. Entendeu? Ele nos conferiu esse planeta Terra justamente para que nós ascendêssemos ao seu lado, para ele. Mas é muito difícil, nessas condições em que nós nos encontramos, no planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas. Mas vai melhorar, vai passar, até que o momento em que tenhamos um entendimento dessa libertação desses liames deletérios que ainda envolve o planeta Terra. Obrigado. Gratidão, senhor Lima, pelos excelentes comentários aí.
a gente sabe mais do que antes que vai depender da nossa conduta para que a gente possa ter um desenlace tranquilo, suave, né? Com amparo. Mesmo assim, os mentores não nos esquecem, mesmo a gente mantendo uma relação perniciosa com as leis divinas, os mentores não deixam de nos ajudar. Entretanto, nós, e isso vale para qualquer fase da nossa existência, não conseguimos enxergar, não conseguimos perceber a presença, esse envolvimento. O que você falou aí, Lima, me lembrou dos séculos passados, em que nós estávamos presentes. Então, aqui não há nenhuma referência à religião A ou B, porque nós somos reencarnantes, então nós já passamos por todas as religiões, ou boa parte. Me lembrou da venda de indulgência, ao qual as pessoas compravam, pagavam lá a igreja, ou deixavam terrenos, deixavam bens em nome da igreja. E qual não era a surpresa, e isso a gente tem já em relatos de livros da doutrina espírita, que quando a pessoa chega do outro lado, ela não tinha aquilo que lhe foi prometido, ou qual ela estava esperando. Ou um religioso de tal patamar, né, com tal cargo na igreja. Isso também serve para os espíritas. A gente já falou aqui sobre Frederico Figner, o irmão Jacob, do livro Voltei, né? Então, eu vou me ater aqui ao espírita, que é mais fácil para a gente, é mais tranquilo de nós falarmos. E que o Frederico Figner foi um espírita atuante, tinha muitos recursos materiais. Ele trouxe o vinil, esse disco de vinil, o LP, para o Brasil, foi a primeira fábrica dele. E, na época, no início lá da FEB, ele bancou o parque gráfico. Então, você tinha os livros, né, de Kardec lá, os escritores, né, os escritores franceses, e você tinha os escritores, os médiuns, e você tinha que publicar aqueles livros. E o valor era muito alto. Então, ele bancou o parque gráfico da FEB, e foi uma coisa muito bonita, e ele atuou bastante na construção da FEB, ainda no Rio de Janeiro, né? Antes de ser lá em Brasília, na capital que hoje é. E qual não foi a surpresa dele? Que quando ele chegou do outro lado, ele não viu a luz dentro dele que ele aguardava. Então, resumindo o livro, mais ou menos é isso. Então, é a história de um espírita que fez muito pela doutrina espírita, pelo movimento espírita, dedicou-se bastante, mas, como Paulo fala na carta aos Coríntios, sem amor. Então, faltava ali um amor. Não que ele não amasse, mas faltava um pouco mais. Então, nenhuma ação exterior, nenhum valor financeiro, ou nenhum prestígio, nenhum cargo, qualquer que seja, nos dará o privilégio, porque não existe privilégio, nos dará a primazia de, ao desencarnarmos, estarmos junto no lugar que nós queremos estar. Queremos estar. É muito diferente disso, completamente diferente. A gente já viu alguns relatos do desencarne do Chico Xavier,
como foi, em que situação se deu em que o próprio Cristo recebeu. Então, para a gente ver como é que as coisas são diferentes do que a gente imagina, nessa ilusão que a gente vive aqui hoje. Mais alguém gostaria de contribuir aí com algum testemunho, alguma explicação, algum fato sobre uma pessoa que desencarna? Ô, Gilber, Sim. eu gostaria de fazer um Vamos lá. complemento. Sim, senhor. Nós observamos que na mensagem de abertura, Jesus fala o quê? Para Marta: teu irmão ressuscitará. Mas nós temos que entender que a ressurreição se dá em corpo espiritual. Lázaro nem ressuscitou, nem reencarnou. Mas por que Jesus disse ressuscitará? Porque realmente ele ressuscitaria em outra oportunidade definitiva. Não foi naquela oportunidade. Porque quando ele disse, teu irmão ressuscitará, aí todo mundo pensou que fosse naquela oportunidade, mas não foi. O processo de Lázaro era neurológico, que nós não vamos entrar em detalhes agora. Né? Então, nós vemos que ele está certo, porque futuramente Lázaro ressuscitaria, assim como todos nós. Não saímos de um estado de quase morte. Né? Então, é difícil de se entender essas coisas, mas Jesus falava para o futuro. Ele realmente ressuscitaria. Obrigado, João. A gente entende que o Paulo ressuscitou, que Maria de Magdala ressuscitou, né? Porque está tendo vida, e vida em abundância. É essa vida nova ao qual João Batista propunha no batismo, que a gente vai se batizando todo dia, através dos nossos pensamentos, sentimentos, atos. Isso. Muito bom. É renovação espiritual. Exatamente. Como Paulo disse, renovai-vos pelo Espírito. É um renascimento. Você renasce quando você está mergulhado num erro e que você se liberta daquele. Você renasce. Foi isso aí que Jesus disse para nós naquela oportunidade. Né? Agora, naquele momento, ele estava dizendo a ressurreição espiritual. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Olha, veja a conotação. E quando ele falou para aquele moço, se querem entrar na vida. Você estava falando para um moço cheio de vida física, mas ele se expressava na vida espiritual. Se queres entrar na vida espiritual, que é a vida verdadeira, não é? Então, são essas conotações que, às vezes, a gente fica todo perdido por aí. Mas é natural, né? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos libertando desses liames, porque esses liames, esse magnetismo deletério, ele é forte. Você tem que ser mais forte do que eles, entendeu? Para se libertar dessa coisa que nos prende. E falando para o nosso irmão Gilson, nossa irmã Mônica, que Jesus ministre os seus magnetismos para que eles se curem de todos os males porque estejam passando. Põe a mão na cabeça e recebe. Jesus que abençoe e te guarde, Mônica, Gilson, e que seja curado de todo o mal neste momento, em nome de Jesus. Que assim seja. Muito bom. Tanto que Jesus explicou para Nicodemos, né, também, uma outra questão de como ter a vida eterna. Jesus explicou lá para
alguém que queria o tentar, mestre, o que faço para ter a vida eterna? Aí ele falou, o que está escrito? Amai a seu Deus, amai o próximo, com todo amor, todo entendimento, fazia isso, está salvo. Aí o cara, mas quem é meu irmão? Aí o cara queria problematizar, né? Queria, quem é meu irmão? Aí ele conta a história do samaritano. Então, a gente entende que a vida eterna, que o amor, que estar em conexão com o Pai, é simplesmente a gente amando, né? É a carta de Paulo aos Coríntios, né? Diferentemente do que os historiadores acham, a carta de Paulo aos Coríntios falam assim, mas não foi Paulo quem escreveu. A carta de Paulo aos Coríntios era diferente, porque ele fez com todo amor, com todo carinho, porque a Abigail era dessa região. Então, ele fez uma carta bem amorosa. E as outras cartas ele fez em conjunto, ele fez em grupo, né, para que outras pessoas, humildemente, se outras pessoas tivessem uma inspiração, poderiam também desenvolver o texto, né, para ajudar as igrejas nascentes. Então, só o amor liberta. Tanto que Jesus fala assim, quando Jesus dá ordem para tirar o Lázaro, ele fala assim, desenfaixai-o e deixai-o ir. Quer dizer, ele deixa o espírito livre, sem aquelas amarras, né? Ele tem toda uma conotação espiritual também. Desenfaixai-o, que ele estava todo enrolado, como se fosse mumificado, e deixai-o ir. Alguém mais tem uma contribuição para dar sobre alguém que acaba de morrer? Alguém quer comentar alguma experiência? Quer falar alguma passagem? Alguma coisa ligada à doutrina? Bem, não mais. Aproveitando, Júlio, sim, senhor. Pode aproveitando, falar. Você falou disso aí, nós vemos o seguinte, que os 3 primeiros evangelhos, eles são canônicos, mas o último de João, aliás, o de João é canônico. Os 3 primeiros são sinóticos, por isso que nós observamos que o primeiro, segundo e terceiro, eles são iguais, mas nenhum igual ao João, porque tornou-se um evangelho canonizado, santificado. Não quer dizer que os outros não sejam, mas esse do João, ele é mais purificado espiritualmente. Também, né? Morando com Maria, pegando ali na fonte as informações, foi morar com Maria em Éfeso, aí fica já tinha o amor, né? Participou todas as passagens do Cristo, ele estava presente, né? No Tabor, ele estava lá nas curas, ele participou bastante. Era um jovem que morreu com mais de 100 anos, segundo lá a gente sabe, né? Isso. Já era Pai Francisco, já se preparando para fazer a passagem para Francisco de Assis. Então, João é o que mais amou e é o único apóstolo que não passou por nenhuma tortura, né? Não precisava passar por isso. Não. O amor liberta. Beto, acho que ninguém mais vai contribuir aí. Fica à sua disposição aí o grande tema do dia. Bom dia a todos, a quem eu ainda não dei, né? Apesar do simbolismo, porque o dia, efetivamente, das mães, dos pais, dos irmãos,
são todos os dias, né? Mas no nosso abraço. O tema, na realidade, a ser refletido é sobre a importância do mecanismo divino da prece para quem está retornando à pátria espiritual, para quem está se desligando do corpo físico, né? Então, a Kardec lembra-se de colocar nesse capítulo, né, essa questão, porque ele aborda todas essas questões da relação do espírito com o corpo físico, né, nesse processo de vai e vem. E no momento do retorno à pátria espiritual, há efetivamente a necessidade de que a alma que está retornando à pátria espiritual receba determinados estímulos, né? Bom ânimo, no intuito de que se liberte um pouco dos processos de perturbação. Assim como há perturbação quando o espírito está reencarnando, ali no momento em que os amigos espirituais estão ajudando naquele processo de redução do corpo espiritual ou do perispírito, para que se faça a ligação com o óvulo fecundado, há uma perturbação, né? Porque é esse o mecanismo ainda necessário para esse processo do vai e vem dos espíritos, encarnantes e desencarnantes num planeta como a Terra, porque os mecanismos ainda são assim. É lógico que em mundos superiores esses processos já se dão de uma forma, não é, muito menos perturbatória, muito menos confusa para aqueles que estão fazendo esse mergulho ou que estão retornando à casa, retornando à pátria espiritual. Por isso, Kardec ressalta a importância da prece no momento em que a alma está retornando, porque há uma relatividade total, não existe um padrão. A situação acontece de acordo com o estado psicológico, moral, vibratório do espírito que está retornando à pátria espiritual. Os espíritos mais elevados, né, que já conquistaram esse equilíbrio, a serenidade, a consciência dessa realidade, de que são almas, né, saindo de um determinado momento, de uma determinada experiência, para retornar à pátria espiritual, estão equilibrados, serenos, né, em paz consigo mesmos. Esse processo do desencarne ele se dá de forma muito mais tranquila, porque esses espíritos mesmos estão ajudando a operar o próprio desligamento dos laços que unem o perispírito ao corpo, né, principalmente através dos centros de força. Então, eles mesmos, né, com essa própria consciência, ajudam porque estão lúcidos, estão
serenos, estão conscientes desse momento e do mecanismo que opera. Portanto, o processo do desencarne ele é muito mais tranquilo, é muito mais sereno. Mas a grande maioria de nós, mesmo tendo conhecimento de que somos espíritos e de que vamos voltar à pátria espiritual em determinado momento, nós ainda ficamos um pouco perturbados, ainda ficamos um pouco confusos, né? Nessa hora do desligamento. E muitas vezes os benfeitores espirituais nos ajudam, nos favorecendo, né? Até com o momento do sono, né? Então, o processo é de cada um, não há um processo padrão. O padrão é o seguinte, é que no momento do desencarne, os laços que ligam o perispírito ao corpo vão ser desligados. Alguns ainda vão ficar ali prisioneiros dos restos físicos durante algum tempo, de acordo com o seu apego. Aí está a importância da doutrina espírita mostrar de que realmente nós somos espíritos de passagem nessa viagem da vida. Nos mostrar de como é importante a gente já ir se desligando e desencarnando aos poucos, mesmo que ainda, né, não estejamos em um processo agonizante, mas que nós vamos desencarnando como? Nos desprendendo das coisas materiais, nos desprendendo dos processos da posse de coisas ou de pessoas. Às vezes a gente acha que pessoas são nossas, aí vamos ficando prisioneiros. No momento do desencarne, você entra numa agonia, você entra num processo realmente, né, de desespero. Então, há uma relatividade total. Mas, de qualquer maneira, em qualquer situação, Kardec coloca isso para a nossa reflexão, é muito importante que a gente esteja em oração, esteja direcionando para o espírito que volta à pátria espiritual energias boas. Essas energias são bálsamos que vão atingir aquele espírito e vão amenizar o processo de perturbação. Porque a oração por alguém, na realidade, é um exercício de amor por alguém. Principalmente a oração sincera, verdadeira, em que a alma vibra com sinceridade em favor daquela outra pessoa, essas energias vão envolver, né? Vão impregnar a outra criatura de benefícios, né? Vão trazer realmente alento, vão trazer, porque são como, vamos dizer assim, a criatura tomar um banho de uma água revigorante, e aquilo penetra toda a alma. Além do aspecto psicológico de quando o espírito está com a sua capacidade de percepção, ele sente que alguém lhe destina um pouco de carinho. É como a gente aqui, saber, por exemplo, puxa vida, né? A Edmeia ora por mim, um exemplo. Isso nos traz uma alegria, né? Isso nos traz uma alegria quando a gente sabe que um outro companheiro ou uma outra companheira tem afeto pela gente e ora pela gente. Isso nos traz um alento psicológico e isso faz um bem à alma,
olha só, né? O aspecto psicológico e o aspecto, efetivamente, da percepção, né? Da energia que você recebe, daquele magnetismo bom proporcionado pela vibração, pela oração sincera. A oração sincera é a canalização tua e dos planos divinos, porque quando você ora sinceramente por alguém, há toda uma dinâmica em que você se torna um canal divino, direcionando para outrem energias elevadas. E essas energias vão propiciar, inclusive aos benfeitores espirituais, que estão ali operando o processo do desencarne, ajudando as almas no retorno, não é? No acolhimento ao plano espiritual, no retorno ao plano espiritual, e como o Jober falou, podem ser espíritos bons, espíritos já que trazem, né, um determinado estágio psicológico, moral elevado. E podem ser almas perturbadas também, porque todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Não é? E quanto maior o doente, melhor o remédio, né? Maior a necessidade. Então, a nossa oração me parece que era uma prática de Chico Xavier, em determinado momento, olhar ali todos aqueles que antigamente tinham nos jornais, né? Aqueles anúncios das pessoas que morriam. E ele pegava aquilo e ficava olhando, olhando, olhando. Ele ficava impresso por aquelas criaturas. Olha quem é o nosso Chico. Porque ele sabia da importância, né, de direcionar essas energias, propiciando realmente que haja uma menor perturbação dessas almas, né? E aí a gente percebe o seguinte: o momento sagrado em que você vai, por exemplo, num sepultamento de alguém, como é importante você estar ali, mas estar de corpo e alma. Está pensando, meu Deus, abençoa, Senhor, essa alma que retorna ao plano espiritual. O corpo dela fica aqui, retorna ao organismo da Terra. Né? Abençoa, Senhor, envolve essa alma, porque isso faz um bem. Né? Como é prejudicial esses comentários vulgares que às vezes se fazem em velórios, né? Se fazem naqueles processos de sepultamento, onde as almas estão ali mais para um encontro social, mais para dar aos familiares, né, uma satisfação. Olha, eu estou aqui. Porque, na realidade, não podemos, não estamos criticando nem condenando. Né? Vá, mas procure ir com aquele sentimento bom de exercitar, né, a prece, a oração por aquele que está retornando à pátria espiritual. Isso é fundamental. Assim como é muito importante a consciência de que estamos apenas retornando ao plano espiritual. E muitas vezes, do outro lado, uma festa dos amigos, dos amores que aguardam. Puxa vida, né? O Jober conseguiu, não estou rogando praga não, tá, Jober? O Jober teve sucesso no seu programa encarnatório, e eles estão felizes, vamos receber o nosso irmão. E do lado de cá, muitas vezes, se estabelece um desespero, você querendo segurar a criatura que retorna ao plano espiritual. Esse desespero, ele cria campos magnéticos também, que acabam aturdindo
não é? Que acabam perturbando, porque são energias deletérias, como o Lima colocou, que vão, em função das ligações naturais dos familiares com o indivíduo, que vão atingir aquele indivíduo e vão perturbá-lo. E que os amigos espirituais, muitas vezes, buscam, de acordo com o mérito, tudo é uma questão do mérito, da alma que desencarna, de acordo com o mérito, buscam até tentar isolar o indivíduo, depende, tentar isolar para que aquelas energias não atinjam a criatura. Então, é muito importante cantar, né? Quando eu desencarnar, se algum de vocês estejam perto, cantem muito, né? Quanta luz, né? Para que as minhas sombras não me atrapalhem tanto, né? Então, cantem, riam de alegria, de carinho, porque estamos retornando para continuarmos o grande voo da vida, né? O grande voo em busca da evolução. Então, por exemplo, gente, no momento do desencarne, a prece, a exteriorização do sentimento de gratidão, isso aí atinge a alma que retorna como um verdadeiro carinho, um verdadeiro bálsamo. Obrigado, irmão, por ter convivido conosco, né? Obrigado, que Deus te abençoe nesse teu retorno. Nenhum pensamento, nenhum sentimento, muitas vezes de crítica, que às vezes se fazem, né? Que são verdadeiros ácidos, atingindo aquela alma que retorna. Mas o sentimento bom, o pedido de perdão, perdão, meu irmão, minha irmã, se muitas vezes eu não tive por você, né? O melhor pensamento, a melhor palavra, mas vai com Deus, Deus te abençoe. E fazemos essa prece, tanto no momento do desencarne, quanto depois, sempre que lembrarmos, né? Estarmos orando, fazendo a prece por esses irmãos que retornam à pátria espiritual, para que se ajustem se reajustem, né? Porque, na realidade, quantas e quantas vezes nós já retornamos, meus irmãos? O Emmanuel nos afirma que nós, espíritos medianos, no planeta Terra, temos em torno, que não há padrão, de 1.200 encarnações. Então, já voltamos ao plano espiritual em torno de 1.200 vezes, nessa nossa faixa, né, de espíritos perambulando pela Terra. Então, realmente, a prece ela é sempre um bálsamo, é um mecanismo divino, facilitando todos os momentos, né? Facilitando todas as situações. Porque, como mecanismo divino, ela vai interferir nos processos, amenizando, trazendo o bem, trazendo o equilíbrio, trazendo a esperança, né? Propiciando realmente a serenidade naqueles que retornam e criando um ambiente, meus irmãos, não permitindo muitas vezes que espíritos infelizes ainda, que querem às vezes se aproveitar do irmão por algum motivo no momento do desencarne, tentam se aproximar, porque isso acontece, né? Muitas vezes, nesses momentos em que a alma que desencarna tem as suas necessidades maiores em função dos seus equívocos, essas almas que querem se vingar, que querem se aproveitar, que querem sugar ainda o fluido vital que resta, né? Eles tentam se aproximar. Então, a prece cria campos magnéticos naquela ambiência e em torno dessa criatura, que vão lhe trazer benefícios enormes de equilíbrio, de menos perturbação no retorno
a pátria espiritual. Então, por isso, essa preocupação de Kardec em colocar todas essas situações focando a questão da prece. Você vê quantos estudos nós estamos fazendo, que é a prece em cada situação. Olha a importância da prece, né? Nos processos diversos. E nesses dois momentos, que são momentos assim, de uma importância fundamental nesse exercício da evolução, o mergulho na encarnação e o retorno à pátria espiritual. São momentos importantíssimos para a criatura. Então, a prece nesses dois momentos, né? Quando o espírito está reencarnando, os amigos espirituais fazem todo um trabalho. Leiam o livro Missionários da Luz, de André Luiz, capítulos 11 em diante, se não me engano, 11, 12, 13, todo aquele processo, né? Aquela preparação dos amigos espirituais, aquele trabalho fantástico, inclusive em resguardar. Eu estou saindo um pouco do desencarne, tá? Para o encarne, mas só para a gente ter ideias. E resguardar o casal na câmara, né? No quarto, resguardar ali a pureza, para que eles tenham o momento íntimo, que é um momento sagrado, ali que vai propiciar a ligação do perispírito com o óvulo fecundado pelo elemento masculino. Então, aquilo é sagrado, porque isso é divino. Assim também o retorno à pátria espiritual, para que o espírito seja recebido e comece já a se preparar, a se conscientizar, que vai levar um estágio no plano espiritual, se preparando e depois talvez mergulhar de novo em nova experiência, né? Então, a prece é fundamental em todos esses momentos. A prece sincera, a prece vibrada, né? Aquela que expressa realmente a vontade daquele indivíduo que ora em transferir para o outro os melhores recursos, as melhores vibrações possíveis. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gratidão, Beto. Bom, antes da prece, a gente vai comentar aqui que semana que vem o capítulo ficou para o Lenilson, ele não está aqui hoje, mas a gente fala com ele durante a semana. Foi. E me parece que ficou a questão, no dia 15/5, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Perfeito. Né? Aí fica para capítulo, item 62. Tá? E fica para o Lenilson. Aí eu dou uma ligadinha para ele essa semana aí e faço esse link com o Sandro. E gostaríamos de agradecer a todos sobre o curso de tarefeiros ontem, quem teve a oportunidade de participar, que não foi o meu caso, que, segundo informações, foi muito proveitoso, muito bom. A casa continua e os tarefeiros se renovando, sempre, uma bênção. Beto, para fazer a prece, você pode fazer ou tem alguma pessoa a qual você gostaria de A gente pode fazer, sugerir? Joubert. Sim, senhor. Antes da prece, né, eu gostaria de agradecer a nossa irmã Cida. Fiquei muito feliz pela palestra proferida, a primeira palestra proferida por nossa irmã, né? Fiquei muito feliz, realmente,
porque nos trouxe uma mensagem serena, lúcida, consistente, né? E por a gente saber que mais um canalzinho vai se abrindo para que a espiritualidade possa realmente irradiar os ensinamentos, irradiar o encorajamento, né? Para que a gente possa trazer para a humanidade esse esclarecimento tão fundamental, que são os mecanismos de Deus. E ela falou, né, sobre pede e receberás, estava falando exatamente da prece, a importância da prece, né? E a gente fica muito feliz por essa oportunidade, né? Já tem uma expectativa aí já de marcar novos estudos para ela antes do final do ano. Nossa, muito obrigado, Cida. Eu sei que você está ouvindo, né? Ficamos muito felizes mesmo, muito. E convidarmos os irmãos, gente. A nossa palestra de sexta-feira já está funcionando. Aqueles que puderem, principalmente os médiuns também, que possam dar passe, já tem tido uma assistência já relativamente grande, e a gente precisa da presença dos companheiros ali para a gente estar constituindo aquele campo vibratório, porque no momento da reunião, os benfeitores espirituais ajudam não somente os encarnados e os seus acompanhantes que ali chegam, mas também do enorme número de desencarnados que estão sendo assistidos pela instituição, que são centenas e centenas de irmãos, né? Nesse momento perturbador que nós estamos passando e transformador também. Então, é muito importante a nossa presença ali, doando fluido vital, doando a nossa energia, porque aí os amigos espirituais fazem um trabalho fantástico. Então, o nosso convite, né? A próxima sexta-feira, a palestra vai ser com o nosso irmão, o Getúlio, que a gente possa estar presente, né? Porque o dia de palestra, sexta-feira, na realidade, é a sala de visita da Casa Espírita. Tá bom? Então, só o nosso carinho. Nosso convite, nossa lembrança. Oi, Cida. Agradeço, muita gratidão pelas suas palavras. E é um aprendizado muito grande para mim, né? Eu que estou começando tal, e eu tenho que estudar, eu tenho que buscar, eu tenho que aprender. Então, é um aprendizado muito grande. Muita gratidão pela oportunidade. Foi muito bom. Falar nisso, você quer fazer a prece agora? Boa! Essa ainda estou em treinamento. Então, tá bom. Então, vamos orar, meus irmãos. Meu Pai, como é bom, Senhor, estarmos aqui conversando, refletindo, Pai querido, sobre os verdadeiros mecanismos do Teu amor para a nossa vida, na condição de espíritos, crianças que somos ainda, Senhor, neste exercício da evolução. Assim, meu Pai, mergulhamos nas experiências da carne, retornamos à pátria espiritual, neste vai e vem constante, no intuito de nos tornarmos espíritos mais puros, mais evoluídos, de nos tornarmos, Senhor, mecanismos do Teu amor também, colaborando no crescimento, na evolução de outras almas. Assim, Pai querido, te agradecemos este banho de amor, Senhor, não somente por nós, mas por todas essas almas no entorno,
desses trabalhos, Senhor, da casa espírita, desses grupos de estudos. Que o teu imenso amor toque o coração de cada um, nos estimulando também, Senhor, para repartirmos com aqueles que caminham conosco este amor que vem de ti, que nós possamos irradiar, receber e irradiar, Senhor. Neste momento, te pedimos tuas bênçãos para a nossa querida Mônica, que se encontra indisposta, para o nosso irmãozinho Gilson, Senhor, recém-operado no teu corpo físico. Que a sua vontade se faça sobre cada um de nós, Pai querido, e que o teu amor permaneça em nossos lares, em nossos corações, de tal forma que cada dia, para nós, seja uma oportunidade sagrada, Senhor, de semearmos essas sementes abençoadas da esperança, da vida espiritual, Senhor. O perfume abençoado que emana de ti sobre todos nós. Que possamos canalizar esses perfumes para os ambientes em que estejamos, seja no lar, no ambiente de trabalho, na relação social. Que sejamos representantes fiéis do teu amor, Senhor. Na construção do teu reino dos céus, nesta terra ainda tão caracterizada pela infância dos espíritos. Sê conosco, Jesus. Obrigado por mais esta manhã. Guarda-nos hoje e sempre, sob a tua proteção. Que assim seja. Muito obrigado. Gratidão, Beto. Bem, meus irmãos, desejamos que todos aqui presentes, mais os que não puderem estar conosco hoje, encarnados e desencarnados, tenham um excelente domingo, e que essas energias aqui, esse banquete espiritual possa nos dar combustível para mais uma semana, que a gente divide aí, a gente vai dividindo para poder levar a nossa encarnação. Muito obrigado pela participação de todos, pela vibração, que assim seja, graças a Deus. Tenham um excelente domingo. Obrigado. Bom domingo para todos. Bom domingo a todos, boa semana, fiquem com Deus.